sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. Só que antes da gente começar a nossa aula, pessoal, vamos relembrar aqueles recadinhos básicos? O primeiro diz respeito a você, aluno, que tem acesso às plataformas do Classroom, está conseguindo acompanhar as nossas aulas. Você está conseguindo entender bem, compreender bem? Que bom! Isso é sinal que você está prestando atenção nas aulas e você não vai só chegar na atividade obrigatória, não é verdade? Você vai acompanhar a aula, fazer todas as atividades no decorrer e então chegará à atividade obrigatória e assim vai gerar sua presença. Já você, aluno, que não tem acesso às plataformas digitais, você não vai deixar de aprender por conta disso. Você vai no seu colégio buscar as atividades impressas, fazê-las com muito empenho e no dia combinado devolvê-las na secretaria da sua escola. Bem, a aula de hoje é a aula de número 96 e nós vamos falar sobre o gênero textual entrevista. Se vocês lembrarem, na aula passada também falamos sobre o gênero textual entrevista, na aula 95. Hoje é a continuação daquela aula, ok? E quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Bom, hoje nós vamos relembrar o gênero entrevista, relembrar as características do gênero entrevista, conhecer a estrutura de uma entrevista, ler e analisar uma entrevista. Relembrando, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, tais como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, blog, dentre outros. Vamos continuar relembrando aqui. Para que serve uma entrevista, pessoal? E qual que é a sua função social? Lembrando que esta aula começou na aula 95, nós estamos dando continuidade. Alguma coisinha vocês já sabem sobre esse gênero textual. Então vamos lá refletir um pouquinho e pensar sobre isso? Reflita lá então comigo. Para que serve uma entrevista e qual é a sua função social? Conseguiram já pensar um pouquinho? Vamos relembrar juntos então? O principal objetivo de uma entrevista é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Nesse sentido, possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que ela propõe um debate sobre determinado tema. E qual será que é a estrutura de uma entrevista? Como que eu vou montar uma entrevista? O que deve conter nela? A definição do tema para começar. Ela é o quê? É o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, que será a fonte, que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto. Eu também preciso ter um roteiro. O que é o roteiro? Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. Também temos o título. Realizada a entrevista, ela é transcrita. Vocês lembram que nós falamos na aula passada sobre a transcrição da entrevista? Se for para jornal, revista ou internet. Muitas vezes ela é iniciada com um título, que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Por que isso? Se você ler ali rapidinho o título, não te chama muita atenção, você vai querer ler a notícia? Não, né? Você vai querer saber quem foi entrevistado? O que esse entrevistado tem para te falar? Também não. Então, o título da entrevista tem que ser atraente, tem que chamar a atenção do leitor. E temos a revisão.
Por fim, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. Isso acontece também com nós aqui, professores da Aula Paraná. Nós temos que revisar os nossos textos, temos mais um técnico que também revisa e às vezes algo passa despercebido. Na entrevista também acontece. Tem que haver uma revisão para que nada passe. Tudo bem? Olha lá, na aula passada nós já lemos essa entrevista, mas como é continuação, eu trouxe ela de novo para discutirmos mais um pouquinho. Lembram qual que era a entrevista? Como nós havíamos falado do título, olha o título da entrevista. A pandemia e nossa relação com a comida. Lembra que eu disse que o título tem que ser atraente, tem que chamar sua atenção? Será que se você ler esse título, uma entrevista, você se interessaria por essa entrevista? Foi o que aconteceu comigo, quando eu estava escolhendo uma entrevista para trabalhar com vocês. Eu estava procurando por coisas do nosso dia a dia, coisas do momento que estão acontecendo. E eu achei interessante esse título, fui até ele e li a entrevista. Assim, eu consegui montar a nossa aula. Olha lá então. Essa entrevista é do dia 17 de julho deste ano e foi publicada no Jornal da Cidade, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A entrevista é com a nutricionista comportamental e esportiva Ruth Egg. Vamos lá então. Nessa entrevista ao Jornal da Cidade, a nutricionista comportamental e esportiva Ruth Egg explica com detalhes como tem sido a relação das pessoas com a alimentação. Então, vamos relembrar ali essa entrevista da aula passada. Por que, em sua opinião, quando algo sai do controle, as pessoas descontam na comida? Isso acontece porque a forma como enxergamos o alimento, na maioria dos casos, é totalmente distorcida e complexa. Nós aprendemos desde pequenos que a comida é quase uma inimiga. O sentido de culpa após comer algo fora da dieta é senso comum de grande parte da sociedade. Chegamos à nossa primeira atividade. Por que, em sua opinião, quando algo sai do controle, as pessoas descontam na comida? Isso aqui foi a pergunta do entrevistador para a entrevistada, tá? É só um fragmento da entrevista. Agora vem o que eu quero que vocês façam. Por que as palavras em destaque no texto vêm entre vírgulas? Então, por que, em sua opinião, está entre vírgulas? Nós já tivemos uma atividade muito parecida na aula 95. Então, eu quero agora que vocês respondam e logo voltamos com a resposta correta.
E então, conseguiram lembrar por que ali que aquela expressão está entre vírgulas? Vamos descobrir? Então, olha lá, porque as palavras em destaque no texto vêm entre vírgulas, ali em sua opinião. Por se tratar de uma explicação, em sua opinião, nós chamamos isso de aposto. Não é aposto, é aposto do verbo apostar, é aposto mesmo. E então, quando eu tenho uma explicação, ela vem entre vírgulas, o aposto, ela é obrigatoriamente ela deve estar entre vírgulas, ok? Vamos continuar então com a entrevista. Durante a quarentena, como entender o que é... Opa, tem um ok a mais ali. Durante a quarentena, como entender o que é sinal do corpo e como diferenciar a fome física da fome emocional? Uma forma de descobrirmos qual tipo de fome nós estamos sentindo é prestar atenção em alguns detalhes. A fome física cresce progressivamente, já a emocional aparece de repente e gera vontade de comer alimentos muito específicos, como frituras ou doces. E como mudamos essa relação? Por ser algo enraizado na cabeça de muita gente desde a infância, o processo de mudança não é do dia para a noite. O que eu digo para os meus pacientes é que precisamos entender aspectos fisiológicos, emocionais e sociais da alimentação. Ela não é e nem pode ser considerada uma recompensa. Atividade 2. Qual que é o tema dessa entrevista estudada? Tá muito fácil, né? Terceira série. Caprichem lá que logo voltamos com a resposta. E aí, pessoal, qual que é o tema da entrevista? Muito fácil, vamos lá.
O tema da entrevista é a relação com a comida em tempos de pandemia. Vamos para a próxima atividade? Atividade 3. Ser entrevistado costuma ser desconfortável para muitos. Por que você acha que isso acontece? Então, quando alguém vem te entrevistar, principalmente se for jornal, algo assim, as pessoas geralmente ficam meio sem graça, não sabem como agir, não sabem como se comportar. Por que será que isso acontece? Resposta pessoal de vocês. Vamos lá? E então, você já foi entrevistado? E se você fosse, como você se sentiria? Ser entrevistado costuma ser desconfortável para muitos. Por que você acha que isso acontece? Bom, aí é uma resposta pessoal. Tem pessoas que não se sentem desconfortáveis e tem pessoas que se sentem muito desconfortáveis. Eu quero que você responda, então, por que isso acontece. Mas é uma resposta pessoal, como que você se acha, como que você se sentiria se você fosse entrevistado, ok? Chegamos ao nosso quiz. Para que realmente uma entrevista ocorra, é necessário. O que é necessário para que uma entrevista ocorra? Entrevistador e entrevistado, câmeras e entrevistador, microfone e entrevistado ou fotógrafos e entrevistador. O que é o primordial ali para que haja uma entrevista? Pensa ali e logo voltamos.
que é necessário para que uma entrevista ocorra? É fundamental. Bom, fundamental tem que ter o entrevistador e quem será entrevistado, né? Para começar, senão não tem como ter uma entrevista, não é mesmo? Vamos então para a nossa atividade 4. Um trecho da entrevista. A entrevista é um texto da explicação sobre a entrevista. A entrevista é um texto informativo em que uma pessoa de destaque fala de sua vida pessoal ou profissional e dá sua opinião sobre determinados assuntos. Considerando a informação acima, podemos dizer que a entrevista pertence ao campo da vida pessoal, campo da vida pública, campo artístico literário ou o campo jornalístico. Essa tá fácil, né? Reflete um pouquinho e logo voltamos com a resposta. E então, mais uma resposta correta? Espero que sim. Vamos conferir. Na atividade 4. A entrevista é um texto informativo em que uma pessoa de destaque fala de sua vida pessoal ou profissional e dá sua opinião sobre determinados assuntos. Considerando a informação acima, podemos dizer que a entrevista pertence ao campo jornalístico. Vamos à atividade 5? Considerando que o roteiro é um guia para o entrevistador, o que é importante ter neste texto para entrevistar alguém? E aí,
Agora chegou a hora de vocês refletirem um pouquinho. Olha lá de novo então. O que é importante ter no texto, no roteiro para entrevistar alguém? O que você precisa preparar ali para chegar para o seu entrevistado e perguntar para ele? Você não pode chegar a cair assim de paraquedas. Oi, tudo bem? Tá? Né? Tem que ter um roteiro, tem que seguir algumas coisinhas. O que são? Pensa lá um pouquinho e logo a gente volta com a resposta correta. E então, terceira série, descobriram o que é necessário ter no roteiro para fazer uma entrevista? Vamos ver. Considerando que o roteiro é um guia para o entrevistador, o que é importante ter neste texto para entrevistar alguém? Como já está dizendo ali, ele é um guia. Quando você tem um guia, você tem que segui-lo para chegar onde você quer, não é verdade? Então, vamos observar como isso acontece aqui. É muito importante ter o registro, dados de informações sobre o entrevistado, com possíveis perguntas a serem feitas, pois alguns questionamentos irão surgir no momento da entrevista, dependendo, neste caso, do entrevistado. Então, é importante você ter dados sobre o entrevistado. Antes de você entrevistá-lo, você já tem que ter uma prévia de quem é esse entrevistado, do que ele faz, para aí, então, a sua entrevista ir se encaminhando e se desenvolvendo, certo? Vamos para a nossa próxima atividade? Atividade de número 6. Aqui nós temos um relacione. Temos ali, então, letra A, definição do tema, letra B, título, letra C, roteiro e letra D, revisão. O que é isso, vocês lembram?
São ali as partes de uma entrevista, como que eu vou montar a minha entrevista, o que deve conter. Temos ali as opções de cada um, então. Deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. É o material que vai guiar o entrevistador. Identificar possíveis erros de escrita. O primeiro passo para a entrevista acontecer. Então, reflitam um pouquinho, pesquisem e relacionem corretamente, que nós logo voltamos com a resposta correta. E então, pessoal, conseguiram relacionar e identificar a estrutura de uma entrevista? Espero que sim. Vamos corrigir juntos? Olha lá então, nós temos aqui a estrutura de uma entrevista, com definição do tema, título, roteiro e revisão. Vamos ver como ficou então o nosso relacione. Título, o que é o título? Ele deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Vocês se lembram que eu contei para vocês o que me fez escolher essa entrevista para trabalhar com vocês hoje? Foi o título. O título me chamou a atenção. Só depois eu li a matéria toda, li a entrevista e achei mais interessante ainda. Mas primeiramente o que me chamou a atenção foi o título. Letra C, roteiro. É o material que vai guiar o entrevistador. Vocês lembram que eu também falei agora há pouco sobre o roteiro? Que ele é o guia do entrevistador, ele precisa se basear para poder fazer a entrevista. Letra D, a revisão. Identificar possíveis erros de escrita. Isso acontece conosco também, os professores,
que nós temos que revisar antes de passar para vocês. E muitas vezes acaba passando algo que ninguém percebeu, mas é muito importante revisar um texto, assim como na entrevista. E por último, definição do tema. O primeiro passo para a entrevista acontecer. Então, sem você ter um tema, você não tem como produzir uma entrevista. Então, o primeiro passo é a definição do tema. Ok? Tudo certinho? Que bom que vocês conseguiram. Conseguiram, né? Não estava difícil. Bom, o que nós aprendemos nessa aula de hoje, pessoal? Prestaram atenção? Nós relembramos o gênero entrevista e as suas características, falamos um pouco sobre a sua forma composicional e nós lemos e analisamos uma entrevista. Lembram? A entrevista com a nutricionista Ruth Egg, que falou sobre como que está nosso envolvimento, digamos assim, com a comida nesta pandemia. Bem, alunos da terceira série, prestem bastante atenção nessas aulas, estamos caminhando, não, já estamos no último trimestre e vocês são terceira série. Trabalharemos em breve atividades, exercícios sobre o Enem, trabalharemos a dissertação argumentativa em breve em algumas aulas e vocês necessitam prestar muita atenção nessas aulas. Aproveitem essa oportunidade que vocês têm, porque é uma oportunidade muito importante. Tirem dúvidas com os professores, tire dúvida de repente com o seu diretor, ligando lá. Se você tiver alguma dúvida, tire com a gente também. Mande perguntas, na medida do possível nós vamos responder. E principalmente, galera, foco. Terceira série do ensino médio, quase finalizando e com certeza será um sucesso. Tudo bem? Então, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês na nossa aula 96 e em breve nos veremos na aula 97. Um grande abraço a todos, até a próxima!